Mas a gente tem agora o Eduardo de Paula Oliveira e a gente tem também o Pedro Burached. Pronto. Eu falei certo seu nome? Cara, eu sou o cara. Fala sério, é só nome difícil agora de manhã para mim. Como a IA transforma inteligência de ameaças e gestão de riscos? Tenham uma boa palestra, vocês têm o tempo de vocês. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Olha, ser um dos primeiros é melhor de tudo, porque todo mundo empolgado, né? O calor de Palmas realmente faz diferença. Nós somos de Brasília, nós somos da Checkpoint, Eduardo, Pedro, depois ele fala um pouquinho. Quem aqui conhece Checkpoint? Olha, pouca gente, hein? Estamos precisando vir mais aqui. E fica pertinho, 50 minutos lá de Brasília, né? Checkpoint é uma empresa de 32 anos, é uma empresa que nasceu em Israel, tá? Hoje nós estamos no mundo inteiro. Somos os criadores do NGFW, que é o Firewall de próxima geração. E nesse grande tempo aí nós fomos expandindo, né? Fomos crescendo, fomos buscando novas aquisições, é o que vocês vão ver aqui. Não viemos aqui para falar de portfólio, viemos para falar de IA, como todo mundo. Então, como somos do primeiro, né, o IA ainda vai ser um pouco de novidade. Amanhã todo mundo já sabe o que é IA, PhD, mestrado, doutorado, porque todas as palestras seguirão esse tema, né? Então, é bem interessante, a gente tem vivido esse mundo de inteligência artificial. Isso é algo que, se as empresas não se adaptarem, né, os fornecedores, a consequência é desastrosa, porque quem está por trás na Deep Web, na Dark Web, os hackers, né, principalmente, que a gente todo dia vê ataques cibernéticos, eles são muito mais eficazes do que nós. Então, nós sempre estamos tentando superá-los, né? E o que eu digo muito, aqui, a maior parte das pessoas que estão aqui trabalham em instituições públicas. Nós temos regras a seguir, temos legislação a seguir, temos uma série de padrões a seguir. E quem está na Deep Web, na Dark Web, ele não tem nada a seguir. É mais ou menos igual o que está acontecendo no Comando Vermelho, não sei o quê, Comando da Capital, comando de tudo aí. Nós temos que seguir uma série de regras, os caras não têm que seguir, tem que seguir a cabeça dele e o direcionamento. Então, eles são muito mais eficazes do que nós. Mas nós também temos bons profissionais, pessoas bem aplicadas nesse mundo, e que a cada dia está nos trazendo aí boas novidades, soluções, inferências dentro deste mundo bem complexo, porém, a gente está conseguindo realmente sobrepor a uma série de coisas, principalmente com o uso da inteligência artificial. Então, cadê o passador? Então, esse tema que foi proposto, né, pela organização, ele é bem interessante. Vamos começar a falar um pouquinho como a IA transforma a inteligência de ameaças em gestão de riscos. Eu sou o gerente de vendas regional, tá, para atuar em Tocantins, Rondônia, Acre e mais Centro-Oeste. E o Pedro é um engenheiro que andamos juntos aí, e o Pedro é o cara da inteligência. Eu falo e o Pedro executa, né? O cara é gênio. Mas vamos lá, Pedro, vamos começar. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Pedro, sou Security Engineer na Checkpoint. O Edu já fez uma breve apresentação aí da empresa. Então, nós somos uma empresa 100% focada em cibersegurança, com mais de 30 anos de experiência no mercado. Um dos nossos fundadores, né, o Gil, ele foi o precursor aí, praticamente, desse mercado. Ele foi o cara que criou o Firewall de Stateful Inspection. Então, as soluções de firewall que vocês conhecem, como elas são hoje, elas são uma evolução do que o Gil criou lá atrás. Então, enfim, o cara praticamente fomentou esse mercado, e diversos outros ex-funcionários da nossa empresa abriram outras empresas que vocês com certeza já ouviram falar aí. Então, vamos começar a falar um pouco mais sobre IA, né? Como que está esse cenário da IA aplicado à inteligência de ameaças, às soluções de cibersegurança, né? Muitos de vocês trabalham em diversos órgãos do Estado e, às vezes, porventura, nem sabem o tanto de inteligência artificial, de inteligência que existe por trás dessas ferramentas, né? Então, vamos começar falando aqui uma forma um pouco introdutória, né, da singularidade da tecnologia. Esse gráfico aqui é para mostrar o tempo, né, a complexidade versus a conectividade e a evolução ao longo do tempo aí na adoção dessas ferramentas. Então, não sei se vocês sabem, mas o ChatGPT, para chegar a 1 milhão de usuários, 10 milhões de usuários, ele chegou muito mais rápido do que a própria
internet, né? Então, a gente está vivendo aí uma aceleração dessa curva de adoção dessas tecnologias que está transformando muita complexidade, né, do cenário de ameaças, como que os cyberatacantes estão utilizando a inteligência artificial e a gente, do outro lado, como a gente está também se utilizando dessa tecnologia para atuar do outro lado, né, para trabalhar na parte de defesa. Então, não sei se vocês já viram essa imagem no canto aqui, isso não é um lustre, tá, pessoal? Isso é um computador quântico. Então, como vocês viram nessa seta ali, no ano de 2025, a gente está ali, um ponto único que a gente está nessa virada aí, de usar a inteligência artificial em diversas aplicações do nosso dia a dia. E quando a gente chegar aí nessa era de computação quântica, a gente vai ver uma mudança ainda mais acelerada e ferramentas atuando de forma cada vez mais complexa, ainda além do que a gente vê hoje com a inteligência artificial, né? Então, a Check Point elaborou esse relatório de inteligência artificial, né, de segurança na IA. Então, o nosso time de pesquisa e desenvolvimento ele faz esse trabalho, né, no background, justamente para a gente conseguir alimentar as nossas soluções com o que há de mais recente, né, com o que há de mais, para a gente estar sempre na vanguarda dessa parte de proteção e defesa. Então, a gente vem observando aí um uso de inteligência artificial, tornando os ataques cada vez mais complexos, cada vez mais elaborados. Então, a gente já vê aí o uso de IA nessa parte de jailbreaking, modelos maliciosos, né? Se há um tempo atrás um cyberatacante ele tinha que elaborar, para elaborar ali um ataque mais complexo, né, mais sofisticado, ele demorava um tempo. Hoje, com o uso da inteligência artificial, esse tempo reduziu significativamente. Então, a gente tem diversos modelos, assim como a gente usa ChatGPT, Gemini, Llama, os cyberatacantes também utilizam isso, ferramentas que não estão no nosso alcance, né? Que são utilizadas também para reduzir esse tempo de criação de ransomwares, de uso de IA para ataques de deepfake, de phishing. Então, a gente está vendo cada vez mais esse nível de complexidade aumentar, né? E como eu já tinha comentado aqui no começo, a IA está causando uma disrupção nesse cenário de ameaças, né? Então, eu trouxe aqui alguns dados. O custo dos ataques no ano passado aí chegou a 10 tri, sendo que o custo médio foi de 4,8 milhões de dólares. Esses são dados de empresas como a Check Point, mas como a IBM, que faz esse estudo anual. Então, esse estudo ele também levou em conta empresas brasileiras, tá, pessoal? Eles entrevistam CISOs, analistas de diversas empresas de diversos países, dentre elas o Brasil. Por quê? O Brasil está no top 15, ali, top 16, nações mais atacadas, né, no mundo. A gente tem uma população gigantesca, um território gigantesco, então acaba que nós acabamos sendo alvos aí para esses cyberatacantes também, né, esse mercado que visa lucrar, lesando pessoas e instituições. Então, esse gráfico está contido nesse estudo da IBM, tá, pessoal? E eu gosto de colocar ele para chamar a atenção para as principais causas, né, os principais vetores que causam esses danos financeiros, sem falar dos danos de reputação, sem falar dos danos morais aí, né, que causam para a vida das pessoas e das empresas. Então, aqui nessa parte sombreada de rosa, a gente consegue ver aí os principais vetores ainda são o phishing e o comprometimento de terceiros, né, na cadeia de supply chain, fornecedores. Um exemplo que a gente teve recente aqui no Brasil foi o comprometimento de uma fintech, né, credencial de uma fintech que acabou resultando no desvio de milhões de reais aí, pelo Pix. Então, ferramentas existem, elas estão cada vez mais sofisticadas, o cybercrime está cada vez mais sofisticado, mas a gente ainda peca no básico, né? Credenciais comprometidas, às vezes o cyberatacante não precisa nem se dar o trabalho de criar um ataque sofisticado, basta ele ter acesso à pessoa certa, às credenciais certas ali, e os nossos sistemas têm que estar preparados para mitigar esse caso de ataque. Até para completar com o Pedro está dizendo, todos nós aqui conhecemos o Firewall. Então, antes o Firewall, ele era a porta de entrada de tudo dentro da companhia. E, com o tempo, isso foi virando um Lego, né? Então, você tem e-mail, tem IoT, você tem smartphone, você tem relógio de ponta, você tem de tudo, né, dentro de uma corporação hoje. Então, quando eu disse no início, a Check Point evoluiu,
é justamente para entender esse planeta aqui, esse novo planeta que nós vivemos, né? Então, você tem um fiche ali, supply chain, compromisso de credencial. Então, nós fomos adquirindo empresas ao longo do tempo, onde isso é uma jornada que nós estamos fazendo, e essa jornada que a gente busca com vocês é tentar, a cada espaço que é criado, a gente ter ali mais uma pecinha para poder, uma solução para poder contribuir com essa jornada. Então, hoje, nosso portfólio, né, ele deixou de ser perimetral e ele passou a ser tudo dentro da sua corporação. Se você não pensar em cada espaço que está aberto, o atacante ele vai pensar. Eu faço uma correlação com o carro. O cara bate, um tem alarme, outro tem isso, né, até ele achar aquele espaço. E ataques são coisas que a gente vê todo dia. Então, roubo de credencial, vazamento de dados, venda da própria senha, né? Aquele colega lá que fez a fintech que falou que roubou milhões aí antes de chegar no Banco Central. Então, esse mundo aqui é o que a gente está hoje. E esse mundo aqui é onde a Check Point se especializou e está cada dia evoluindo. Beleza, pessoal. Só para complementar essa parte do estudo, né? A IBM, como eu comentei, ela faz esse estudo todo ano, e nesse ano ela avaliou o impacto do uso de inteligência artificial no cyberataques, né? Então, 16% das violações de tudo que eles pesquisaram ali ao longo desses 12 meses, eles já estão fazendo uso da inteligência artificial, e desses 16%, 37% foi manipulação, né, de seres humanos através do phishing ou ataques de deepfake. Então, aqueles vídeos que vocês veem do cara fazendo se passar pelo CFO de uma empresa para convencer a outra empresa a fazer um Pix bilionário, né, como já aconteceu na Ásia. Pix não, né, uma transferência bancária. Isso já vem sendo vastamente utilizado. E o outro lado da moeda, que esse estudo também mostra, é que quem já faz uso da inteligência artificial do outro lado, né, na parte da proteção, na parte da defesa, também consegue ser muito mais eficaz. Beleza, pessoal. E como que a gente, né, Check Point, vem se posicionando nesse cenário, né? O nosso posicionamento, como o Edu falou, vem se expandindo o portfólio, né, e usar o segurança para IA e IA para segurança. A gente entrega isso através da nossa plataforma que a gente chama de Infinity. A gente vem trabalhando nessas aquisições. Então, a gente adquiriu recentemente uma chamada Verity, que é voltada para a parte de gerenciamento contínuo de exposição de ameaças. Então, essa sopa de letrinhas, né, o CITEM, isso não é um produto em si, isso é um framework, né, um nome aí que foi cunhado pelo Gartner em 2022. Então, o objetivo é a gente usar a inteligência artificial para entender como está a sua postura de segurança, né, como que está configurado o seu firewall, a sua solução de EDR, a sua solução de WAF, fazer o enforcement de indicadores de comprometimento em toda essa sua pilha de soluções, e também ver como é que está a questão de vulnerabilidades do seu ambiente, né? Será que o seu firewall está configurado corretamente para um CVE específico? Será que a gente não consegue trocar uma assinatura do modo Detect para o modo Prevent? Aplicar patches onde é possível aplicar patches? Fazer um gerenciamento de patch virtual onde não é possível aplicar patches? Às vezes a gente tem aplicações rodando em servidores legados que você não consegue atualizar. Então, a gente tem formas de mitigar isso, né, diminuir essa superfície de ataque, usando inteligência artificial dentro dessa disciplina de CETEM. Um outro lado, aí olhando mais da porta de casa para fora, a gente também trabalha com um gerenciamento de exposição de riscos, em que a gente faz um monitoramento, né, uma varredura da Deep Web, da Dark Web, de redes sociais, pensando aí mesmo em proteção de marca, em reputação da empresa. Então, primeiro, te dá visibilidade, né, de quais ativos que você precisa proteger, e segundo, quais são os verdadeiros riscos que a sua organização enfrenta, né? Fazer o monitoramento dos seus fornecedores também, empresas como a Check Point, outras empresas de cibersegurança, outros fornecedores de infraestrutura, eles também sofrem de disrupções, né? Nenhuma empresa está imune a isso. Então, você precisa entender quem são os parceiros que estão do seu lado, quais são os dados que você está compartilhando com eles, se necessário, cortar alguma conexão ali, caso haja alguma disrupção. Há 2 semanas atrás, uma outra empresa de firewall
teve o seu backup de configurações vazado na nuvem. Então, esse é o tipo de informação que uma solução de ERM vai te trazer, né? Usar a inteligência artificial para analisar como que está a visão da sua marca no ponto de vista de um cyberatacante, né? Quais credenciais que foram vazadas, as informações que uma pessoa de fora conseguiria ter sem nem precisar violar, né, as defesas da sua empresa. Então, só passando pelos casos de uso, né, de uma solução de ERM, monitoramento de superfície de ataque, threat intelligence, proteção de marca, né? A gente consegue fazer takedowns também de sites de phishing. E inteligência de cadeia de suprimentos, como eu falei, está monitorando esses seus parceiros, seus fornecedores, e entender se eles estão sendo alvo de discussão ali em fóruns de hackers, se a sua organização está na mira desses cyberatacantes. E entrando nessa disciplina de usar a IA para proteger a IA, nos últimos 2 meses aí a gente vem concluindo a aquisição dessa empresa chamada Lakera, né? É uma empresa suíça. A Checkpoint deixou de ser um pouquinho clubista, né? E só vinha adquirindo empresas israelenses, os caras são meio bairristas. A gente concluiu a aquisição dessa solução que foi fundada na Suíça, né? Essa empresa que foi fundada na Suíça. Ela vem sendo integrada ao nosso portfólio. E qual que é o objetivo aqui, pessoal? Os colegas aí do TRE comentaram muito sobre usar a inteligência artificial para acelerar o desenvolvimento de código, achar bugs, e a gente consegue manipular esses prompts, né, para entregar informações sigilosas, para fazer o injection, ali, o envenenamento, né, desse prompt. Então, a gente consegue, primeiro, analisar o input do que o teu usuário está colocando nesses prompts de IA generativa, chatbots, servidores MCP, e também controlar o output. Então, esse link aqui sublinhado que eu coloquei ali embaixo, Gandalf Lakera, se vocês jogarem esses termos Gandalf Lakera no Google, vai aparecer um jogo dessa empresa Lakera que eles desenvolveram para vocês testarem o seu conhecimento de manipulação de prompts. Então, ele tem 8 níveis, eu só consegui chegar no nível 7, parece que só 5% dos jogadores ao redor do mundo chegam no nível 8, e o seu objetivo é manipular aquele prompt ali para que ele te entregue a palavra passe, que vai te levar para o próximo nível. Então, ele mostra como que funciona essa questão de jailbreak, de envenenamento de prompt, na prática, né? E o objetivo da nossa solução é justamente se proteger quanto a isso. Um pouco da aplicação da inteligência artificial para melhorar a eficiência de ferramentas que já existem há mais de 30 anos, como o Firewall. A gente tem uma solução que a gente chama de AI Copilot, em que a gente tem praticamente um prompt, como vocês estão acostumados aí, com ChatGPT, com DeepSeek, em que a gente interage com a sua base de regras, né, interage com a nossa base de conhecimento, e você consegue administrar ali um Firewall de uma forma bastante simples, né? Você vai interagindo com esse prompt, e mesmo que você não saiba nada, ele te ensina a criar uma regra, ele faz uma pesquisa nos seus logs para entender por que um determinado usuário seu não está acessando uma aplicação, enfim. Por fim, a gente tem o que a gente chama de Policy Insights, que ele também vai fazer essa varredura na sua base de regras e te mostrar como que está a postura das suas regras. Será que tem objetos ali que não estão sendo usados, que podem ser uma porta de entrada para um cyberatacante? Será que a gente não consegue ajustar essa regra para deixar ela menos ampla, né? Através de objetos, de credenciais ali que podem estar fornecendo um nível de acesso que é muito permissivo? Então, quanto mais firewalls vocês têm, quanto mais soluções vocês têm, mais a gente consegue auxiliar na administração disso, na melhora da postura de segurança de vocês através dessas ferramentas. Para finalizar, nosso colega ali já está dando umas piscadinhas para mim. Nós estamos no stand que fica aqui na frente do ventilador, então é um bom stand para frequentar, né? Nós temos uma ata de registro de preço, nossa parceria neste evento é a Camávila, tá? Uma empresa que atua localmente aqui com diversas soluções. Hoje nós temos uma ata de registro de preço junto à Defensoria Pública de Tocantins. Quem tiver interesse, esse aqui é o portfólio da ata, ele compõe de 3 níveis de modelo de firewall e também proteção, que a gente chama de antivírus, que hoje chama EDR, né? Que é o antivírus de próxima geração, e a parte de colaboração e proteção de e-mail, que é o quê? Justamente proteger contra phishing e quebra de credencial. Então, hoje,
nós estamos presentes no estado e gostaríamos muito de fazer uma visita depois, passe no estande, vamos bater um papo aí durante nossa permanência aqui. Agradeço a todos, o nosso tempo já está superado. Obrigado, bom dia. Obrigado, pessoal.